Oi, crianças, aqui é a Pro Letícia e essa semana eu vou explicar para vocês o nosso roteiro de estudos, 19 a 23 de abril, e o título é Semana Monteiro Lobato. Vamos descobrir por que esse título essa semana. Dia 18 de abril foi escolhido para comemorar-se o Dia Nacional do Livro. Foi o último domingo. Você sabe por que comemoramos nesta data? Esta data foi escolhida porque foi nesse dia, no ano de 1882, que nasceu o escritor brasileiro Monteiro Lobato. Afinal, que melhor data para celebrar o Dia do Livro Infantil do que o aniversário desse escritor pioneiro, ou seja, o primeiro no Brasil a dedicar-se à produção literária voltada às crianças. Então, aqui está a fotinho dele do lado da Emília. Então, ele, Monteiro Lobato, foi o primeiro no Brasil que se dedicou a escrever livro para as crianças. Vamos continuar a leitura. Leia abaixo um pouco mais sobre o escritor Monteiro Lobato. Um menino com nome engraçado, que nasceu e criou lindos contos que encantam. Seu nome é Monteiro Lobato. Escreveu sobre invenções, sobre um sítio que você conhece e tem nome de Pássaro. Lá moram tia Anastácia, Dona Benta, Emília, Narizinho, Pedrinho, entre vários outros personagens inesquecíveis. Encanta crianças e adultos. Para poder lhe agradecer todo o bem feito pelo Brasil, nesse dia 18 de abril comemora-se o Dia do Livro Infantil. Aí vem a pergunta número 1, então vocês vão abrir o caderno de vocês, colocar a data e já coloca o número 1. E a resposta não precisa copiar a pergunta. Você sabe de qual sítio o texto está falando? Que sítio é esse que o texto está falando que é uma criação do Monteiro Lobato? Vocês sabem o nome desse sítio? Então, coloquem no número 1. Agora volte ao texto acima e releia apenas as palavras em negrito. Então, essas 3 palavras que estão no pretinho mais escuro, que é sítio, pássaro e Brasil. Aí vem a número 2. Analise essas 3 palavras que você acabou de ler e as organize na tabela abaixo de acordo com a posição da letra S em cada uma delas. Depois, pense em mais 2 palavras para cada coluna. Então, aqui tem 3 colunas. Vocês podem desenhar no caderno de vocês essas 3 colunas, bem simples, do jeito que está aqui na número 2. E aí, vocês vão encaixar essas 3 palavras. Então, na primeira coluna, palavras com S no início. Qual que tem S no início? Sítio, pássaro ou Brasil? Depois, na segunda coluna, palavras com S entre vogais. Qual dessas 3 palavras tem um S só no meio de 2 vogais? Sítio, pássaro ou Brasil? E, por último, palavras com SS, 2 S's. Qual dessas 3 palavras tem 2 S? S's, sítio, pássaro ou Brasil? E depois, nesses 2 espaços embaixo, vocês vão colocar outros exemplos de palavras assim. 2 exemplos de palavra que tem S no início, mais 2 exemplos que tem um S entre vogais e depois mais 2 palavras que tem 2 S's, tá? E agora no 3, vocês vão responder A, B, C e D. Então, coloca o I, o número 3, embaixo coloca A, B, C e D. E na frente do A, B, C e D, nós vamos responder V de verdadeiro ou F de falso para as afirmações que estão abaixo. Então, vamos lá. Narra. É possível usar 2 S's no início ou no fim das palavras? Verdadeiro ou falso? B. Só podemos usar 2 S's entre vogais. Exemplo, massa. Verdadeiro ou falso? Vocês vão colocar só o F ou V, tá bom? Aí a letra D. O S
no meio de duas vogais tem o mesmo som da letra Z. Exemplo: casa, curioso, casamento. Então, é verdade isso? Que o S sozinho no meio de duas vogais tem som de Z? Verdadeiro ou falso? E, por último, a letra D. O S escrito no início da palavra tem o mesmo som de dois S's. Exemplo: sopa, sapato, semáforo. Verdadeiro ou falso? Agora vamos para a letra 4, para o número 4. Escolha a palavra com a escrita correta e escreva no seu caderno. Antes de escrever, lembre-se das afirmações e descobertas da atividade anterior. Então, podem colocar aí no seu caderno número 4 e as letras A, B, C, D e E. E eu vou ler uma por uma, tá bom? Vocês vão ver qual é a certa. Vou escrever só a certa. A. Assustar ou assustar? Letra B. Sonho com S ou sonho com dois S's? Letra C. Senha com dois S's ou senha com um S só? Letra D. Assadura ou com um S que fica asadura? Letra E. Peso ou peso? Então, vocês vão colocar somente a palavra certa. No sítio do Pica-Pau Amarelo há muitos personagens. Aqui abaixo estão apenas alguns deles. Você conhece todos eles? Então, aqui abaixo a gente tem o Curupira, a Narizinho, o Visconde, a Cuca e o Saci. Aí no 5, vocês vão escrever esses nomes dos personagens em ordem alfabética no caderno. Então, Curupira, Narizinho, Visconde, Cuca e Saci. Se precisarem, consulte um alfabeto. Ordem alfabética é o quê? Colocar as palavras na ordem. Alguma delas começa com A, alguma delas começa com B, alguma delas começa com C e assim por diante. Vamos relembrar? Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, a gente já viu isso, a gente vai relembrar. O que é uma palavra monossílaba? Aqui de amarelo, ó. É uma palavra com uma sílaba só. Por exemplo, sol. Só tem uma sílaba, não dá para separar. O que é uma palavra dissílaba? Ali de verde. É uma palavra com duas sílabas. Exemplo, copo. Então, quando a gente vai separar copo, a gente percebe que ela tem duas sílabas. Copo. O que é uma palavra trissílaba? É uma palavra que tem 3 sílabas. Exemplo, palavra. 3 sílabas. E o que é uma palavra polissílaba? É uma palavra com 4 ou mais sílabas. Então, na hora da gente separar televisão, a gente percebe quantas sílabas ela tem. Televisão, 4 sílabas. Então, ela é polissílaba. E na 6, o que a gente vai fazer? Para responder a questão abaixo, use os nomes dos personagens Curupira, Narizinho, Visconde, Cuca e Saci. Vocês vão escolher um personagem de sílaba para colocar no A, um personagem que o nome é uma palavra trissílaba para colocar na B e um personagem que a palavra é polissílaba para colocar na letra C. Só um, tá? Eu sei que tem mais, mas vocês vão colocar um só na A, um na B e um na C. E na 7, o que vocês vão fazer? Escreva no seu caderno 2 palavras monossílabas da sua escolha. Então, como não tem nenhum personagem que a palavra é monossílaba, vocês vão escolher qualquer outra palavra que é monossílaba, ou seja, só tem uma sílaba. E aí abaixo, se vocês apertarem esse link azul, vai abrir um vídeo que fala mais sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, sobre Monteiro Lobato. E abaixo, por último, o que vocês vão fazer? Terminar a lição de semana passada. Abrir o livro, a Prova Brasil, aquele azul,
e fazer as páginas 12 e 13, que é a continuação da fábula O Ratinho, o Gato e o Galo, tá bom? Aqui embaixo tem algumas ilustrações que são capas de livros do Monteiro Lobato. Se mesmo com a explicação da Pro vocês tiverem dúvida, é só mandar a dúvida para a Pro de vocês. Um beijo!